pelo que o Senhor vai fazer hoje. Eu já sei que Ele está fazendo hoje, o que Ele vai fazer hoje, porque eu entendo que esse ponto da aula chegou num ponto que está na mão do Espírito Santo. E isso me deixa muito feliz. Então eu quero começar pedindo a presença dEle. E eu não quero só a minha pessoa deixar claro isso. Então nesse momento agora, se temos uma aula qual nós vamos aprender a dinâmica da vida do Espírito, não espere por mim, não olhe para mim. Peça ao Espírito, peça ao Espírito. Espírito, vem. Faz essa noite diferente. Temos tanta sede, temos tanto desejo, Senhor. O Senhor tem sede dentro de nós. Vem prontamente, Espírito. Colocamos toda a nossa ansiedade diante de Ti. Senhor, eu falo como Paulo, Deus. É com temor e com tremor, Senhor. E eu estou feliz por isso. Porque eu não me sinto seguro, Senhor, na sabedoria humana. Mas eu dependo completamente de Ti, Espírito Santo. Com temor e com tremor eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Hoje o tema da nossa aula será enriquecidos no Espírito. Amém. O que nós vamos falar é sobre o enriquecimento espiritual. E isso queimou muito no meu espírito. Eu tenho vivido um período nessa semana de imersão. Eu costumo falar que sexta-feira eu dou aula para vocês. Sábado eu fico em paz. Eu relaxo, eu descanso. Domingo eu estou no culto tranquilo de manhã. Eu chego em casa, eu almoço, eu durmo um pouco e descanso. E quando eu acordo, eu já acordo com uma agonia de espírito. Porque começou a minha batalha da próxima sexta-feira. E dia após dia, o Espírito, durante muito tempo e muito investimento, e isso sem julgo, sem fardo, mas numa linguagem de muito amor, eu tenho gastado muito tempo com o Senhor e Ele me encorajado e me ensinado. Esse tempo eu tive que demandar mais tempo ainda com o Espírito Santo para ensinar vocês, porque os 3 primeiros módulos eu tive muito uma instrução, eu tive coisas a qual eu estudei e coisas que o Espírito Ele agregou em mim, desenvolveu em mim, usou pessoas e mestres, livros e mentores para desenvolver em mim a escola interna que Ele já tinha colocado. Só que quando foi no começo desse mês, o Espírito Santo veio até a mim e disse: nesse mês você vai ter um intensivo comigo. Não é que nunca mais você vai ler livros, não é que nunca mais você vai ouvir pregações, mas nesse mês a sua principal fonte será a minha presença. E eu vou te ensinar. E eu vou provar para você que o que você está ensinando é uma verdade. Porque nós somos testados naquilo que nós ensinamos. E somos esticados naquilo que nós declaramos. Então, se você é um homem que fala sobre fé, então Deus vai te desafiar a viver uma vida de fé rotineiramente. Eu decidi viver uma vida pela graça. E diariamente, Cristo me estica na graça. Diariamente. E hoje eu estava conversando com a minha esposa. O grande desafio de um homem que vive pela graça não é só cair da graça, como também não derrubar os outros da graça. Porque é muito fácil quando nós aplicamos esse princípio para nós. Eu não quero cair da graça. Eu quero usufruir da graça. Mas em contrapartida também, eu não posso querer a graça só para mim e não aplico ela na vida do meu irmão, consegue entender? Então quando você decide falar sobre a graça é algo muito perigoso. Os apóstolos eram perseguidos no primeiro século por causa da graça. Então o que nós vamos falar hoje vai ter muito a ver com isso também. Então eu estou com muita sede de falar o que nós temos para falar hoje sobre enriquecidos no Espírito. Só que antes de falar sobre isso, eu preciso reparar, lixar, cortar algumas arestas, tá entendendo? Não deixar nenhumas pontas soltas,
Eu quero falar antes de começar sobre o que nós temos para tratar nessa noite. Sobre, primeiro, o que nós não estamos falando. E segundo, o que nós realmente estamos falando. Ok? A primeira coisa que nós não estamos falando definitivamente é que eu não preciso mais estudar. Nós não estamos falando mais disso. Abrir mão do conhecimento docente, abrir mão da docência, é um passo para homens espirituais maduros. Consegue entender? Existe uma diferença entre alguém que demanda horas e horas enfiado em livros de teologia, estudando teologia sistemática, estudando Strongs, estudando léxicos, vendo literaturas em grego, em hebraico, estudando um dos outros idiomas originais. Existe uma diferença entre essa pessoa que gasta muitas horas fazendo isso e uma pessoa que simplesmente usa da liberdade para dar ocasião à ignorância. Uma coisa é um homem que gasta muito tempo ao ponto que o Espírito Santo precisa dizer: peraí, eu tenho uma mensagem para tratar com você que é além do que os livros te ensinam. E existe uma diferença entre uma pessoa que não lê nada, uma pessoa que não estuda nada, uma pessoa que não gasta tempo com nada. Não citou, Paulo aprendeu do Espírito. Paulo foi até o terceiro céu. Paulo foi instruído pelo Espírito, o maior exemplo disso. Mas Paulo também tinha largo conhecimento acerca da cultura, tanto a cultura mundial como da sua própria cultura. Está entendendo? Mas a questão é, quando você amadurece, você começa a entender que na vida espiritual, na pneumática, você não é governado só pela opinião dos livros. As opiniões dos livros, elas te ajudam, mas quem te direciona é o Espírito Santo. Segunda coisa, a Bíblia não pode ser abandonada. A Bíblia não pode ser abandonada. Ela é a regra, ela é o padrão. Vou te explicar uma coisa. Eu vou te explicar, entenda uma coisa. Uma vez eu ouvi uma citação que era mais ou menos assim: Deus fala coisas que não estão na Bíblia, mas nunca negará a Bíblia. Consegue entender? Você realmente consegue entender o que eu estou falando? Deus fala, pode falar coisas que não estão na Bíblia, mas nunca negará a Bíblia. Por exemplo, Deus pode falar, casa fulano com Beltrano, está na Bíblia, mas nega a Bíblia? Consegue entender? Estamos claros nisso, não é? Ok? Eu preciso trazer uma clareza acerca do que eu falei na aula passada, que a Bíblia, ela pode te atrapalhar na leitura da Bíblia. Por quê? Porque se você é uma pessoa que vai ler a Bíblia de uma maneira legalista, você estabelece um padrão. Eu tenho que ler Tessalonicenses. Como você não está fundamentado no amor, mas no legalismo, você vai ler aquilo dali e você não vai obter revelação. Porque só quem conhece a mente de Deus e o que Deus pensa quando Ele crivou aquela palavra e usou homens para escrever aquela palavra, só quem conhece é o Espírito Santo. Só o Espírito Santo sabe o que estava dentro da mente do Senhor quando Ele usou homens para escrever a Bíblia. Então, ler a Bíblia dentro de um viés legalista é meio que tolice. Porque você vai ler e não vai produzir nada. Então, pastor, então não vou ter mais planejamento. Tenha planejamento. Mas no dia que você vê que o seu planejamento não está produzindo nada, pergunte: Espírito Santo, para onde você quer me levar? Está entendendo? Porque às vezes Deus está querendo falar contigo em 1 Pedro. Mas a tua cabeça está: eu tenho que terminar Salmos, eu tenho que terminar Salmos. E daí tu lê 50 capítulos de Salmos e não te acrescenta coisa alguma. Porque o Espírito Santo, a voz que te coordena, ela estava dizendo: ei, leia 1 Pedro. Como o Espírito Santo pode falar isso? Através de um impulso, através de um pensamento, através de uma visão na tela do pensamento. Consegue entender? Através de um desejo, ou através de alguma palavra que algum irmão chega: cara, eu estou lendo tal
E aquilo desenvolve em você isso. Ok? Amém? Ficou claro isso? Tá claro, irmãos? Amém? Terceira coisa. O que eu estudo só serve para administrar aquilo que já foi concedido. Eu vou repetir. O que eu estudo, tudo o que eu estudo, só serve para administrar aquilo que já foi concedido. O que já foi concedido? Pois ele, subindo aos céus, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ok? Os dons que ele concedeu aos homens já estão dentro de vocês. Já parou para prestar atenção que você tem um livro na sua estante 5 anos e você nunca olha para ele? E de repente um dia tu tem aquele desejo e tu pega e lê aquele livro e parece que aquele livro cai como uma luva para aquele momento da sua vida. A pessoa que lê livros, ela tem essa experiência constantemente. Constantemente. Estou mentindo? Quantos já experimentaram isso? É uma verdade. Consegue entender? Por que o Espírito só te liberou para ler aquele livro naquele momento? Por quê? Porque naquele momento, aquele livro ia te ajudar a administrar a revelação que já estava plantada dentro de você. Por que eu tive contato com certas coisas agora? Por quê? Porque dentro de mim já tinha algo que foi liberado pelo Espírito de Deus. Porque o Espírito nos guiará a toda a verdade. E uma das formas que Ele nos usará para nos guiar a toda a verdade é usar os mentores, usar as palavras do seu pastor, usar um bom livro, usar um sermão. Está entendendo? Só que quando alcançamos a maturidade, a gente entende que é bom. Eu posso provar de tudo, eu posso julgar tudo, mas no final eu sou direcionado pela minha vida orgânica no Espírito. Consegue entender? Amém? Está claro? Ok? Agora nós vamos falar sobre o que nós estamos falando. O que nós estamos falando? Nós estamos falando do alimento do homem espiritual. Nós estamos falando da vida no Espírito. E a vida no Espírito, o alimento, eu quero fazer essa ponte entre a aula da semana passada e a aula de hoje, com o seguinte aspecto. Primeiro, o alimento do homem espiritual. 3 tipos de alimento para o homem espiritual. Primeiro, intimidade. O homem espiritual, ele se alimenta de intimidade mais do que ele se alimenta de livros, mais do que ele se alimenta de sermões, mais do que ele se alimenta de qualquer outra coisa. Ele não usa da intelectualidade. O problema é quando nós usamos livros para compensar a nossa falta de voz de Deus. Quando nós usamos, sabe, o sermão do meu pastor para compensar a minha falta de vida interior com ele. Entenda, toda movimentação no reino de Deus é fundamentada no amor e na adoção. Toda movimentação. Nada que se faz no reino de Deus. Ah, eu quero fazer... Nossa, eu vi um projeto maravilhoso, eu vou fazer. Você fez por quê? Porque você viu alguém fazendo, você vai fazer, mas com pouco tempo vai acabar. Por quê? Porque não foi fundamentado no amor. Foi fundamentado numa impressão. Consegue entender? Agora o amor tudo suporta. Tudo. Por isso é necessário eu ter intimidade com o Senhor. Desenvolver o meu relacionamento com Ele. Por quê? Porque à medida que eu ando com Ele, eu me tornarei mais parecido com Ele. Cada vez mais íntimo, cada vez mais necessitado. Gente, o reino de Deus é fundamentado em amor e adoção. Não é em legalismo, sabe assim? Ai, temos que fazer. Isso tudo a gente falou na semana passada, não preciso falar disso. Tem a árvore do conhecimento, que é o quê? O legalismo. E a árvore da vida, que é a intimidade. Que o homem frutificava naturalmente. O homem frutificava por quê? Porque ele tinha contato com Deus. Como é a forma de eu frutificar? Pergunte para a pessoa que está do seu lado. Estando em Jesus. Porque aquele que está em mim dá muito fruto. Amém? Segundo, obediência. Por quê? Porque a obediência no mundo espiritual é alimento. Jesus dizia, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Por que eu vou te falar que o homem espiritual, ele é obediente?
Se você é uma pessoa desobediente, entenda. Ou você não alcançou a maturidade ainda, ou você é carnal. Eu prefiro acreditar que vocês são homens espirituais crescendo. Consegue entender? Porque desobediência é uma das características do homem que não alcançou a maturidade espiritual. Por quê? Porque não adianta ter uma posição de governo. A questão é que a gente foca na posição de governo. Se Deus me colocar na função mais alta da minha empresa, se Deus colocar um prefeito crente, se Deus colocar o meu chefe, se meu chefe se converter, se meu pai se converter, não adianta ter uma posição de governo se Deus não tem governabilidade em você. Então, uma das grandes chaves do homem espiritual é a governabilidade. Não adianta você abrir a boca e dizer: eita, Deus me colocou agora como líder de open house, Deus me colocou como um governador, Deus me colocou como chefe do meu setor, Deus me colocou como prefeito de uma cidade. Não adianta governo se não há governabilidade. Consegue entender? Porque senão, o fato de nós termos uma bancada evangélica gigantesca deveria influenciar a nossa nação. Nós temos governo, irmãos, não temos governabilidade. Vocês entendem o que eu estou falando? Vocês estão vivos? Então entendam uma coisa sobre enriquecimento espiritual. Uma da primeira coisa que não tem nada a ver sobre enriquecimento espiritual é passividade. Porque o que ativa enriquecimento espiritual é postura de fé. Por isso que a fé é algo que precisa ser estimulado. Vamos lá, irmão. Vamos lá, acorde o seu espírito. Desperte ele. Desperta tu que dormes. Porque quando você ativa isso, você ativa o enriquecimento espiritual. Terceiro, comunhão é o alimento do homem espiritual. Por quê? Porque a revelação, ela nunca é individual, mas ela sempre é compartilhada. Sempre é compartilhada. Porque Jesus, ele nunca vai liberar a revelação completa para uma só pessoa. Entenda, nunca um só irmão vai ter uma revelação completa. Nunca um só pastor vai ter uma revelação completa. Porque se Jesus fizesse isso, ele quebraria um princípio que ele mesmo estabeleceu. A Bíblia diz que ele estabeleceu um corpo, ele não estabeleceu uma célula. Consegue entender? Amém. Então a revelação nunca é única. Existiam 7 cartas para 7 igrejas. E se as 7 não entrassem em concordância, a revelação não seria perfeita. Então você depende do seu irmão que está do seu lado. Porque a bênção, ela nunca é liberada na unidade, mas na comunidade. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce sobre a barba de Arão. Arão era o sacerdote, a barba era a maturidade. Um homem maduro espiritual, ele derrama no seu peito, desce sobre a barba. No seu peito estavam as 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel. A unção, ela só desce quando tem um sacerdócio que unifica as tribos. Consegue entender? Dentro de algum tempo, provavelmente entre 4 e 5 anos, nós estaremos vivendo um movimento no Brasil que eu não posso antecipar eles profeticamente para vocês. Eu não posso compartilhar. Mas pelo que eu estou falando, irmãos, entendam, vai acontecer muitas coisas. Vai acontecer muitas coisas. Está entendendo? Porque tem um tempo que o Pai está gerando a comunhão de todos os santos. Isso é necessário para a volta de Jesus. Está entendendo? Isso é necessário. Ok? Amém? Amém? Entendemos o que nós não falamos. Amém. O que nós falamos. Amém. Não me tome por herege, mas em nome de Jesus. Se você tomar, a culpa é de você. Amém. Eu estou tendo muito cuidado em estabelecer princípios que não dê brecha para o diabo trabalhar na sua mente. Ok? Amém? Amém? Tá certo? Agora nós vamos falar, para poder falar sobre enriquecidos no Espírito. Eu vou compartilhar para vocês o que aconteceu comigo nessa semana. Essa semana eu na realidade eu escuto, porque eu escuto a palavra. Eu leio para estudar, mas para me entender a Bíblia eu escuto ela. Eu escutei 12 vezes inteira a carta de Coríntios, e mais 6 vezes estudei partes dela, e talvez outras 4 ou 5 vezes eu reciclei o texto de 1 e 2 Coríntios ao longo dessa semana.
E eu preciso te dizer que eu tive uma experiência muito profunda com a palavra. E eu preciso testemunhar disso. Esse é meu testemunho. Porque ao passo que eu estava falando nas últimas semanas que a gente não pode ter uma experiência docente, quando você tem uma experiência com a Bíblia, e a Bíblia deixa de ser um livro com letras, e ela começa a ser um organismo vivo, um alimento vivo, tudo é diferente. No primeiro dia que eu comecei a estudar a carta de Coríntios, porque o Espírito Santo disse, eu quero que você leia Coríntios. O Espírito Santo falou comigo, eu não quero que você estude por fora. Essa semana a aula que você vai dar, quem vai dar para você sou eu. Tá entendendo? E eu passei, e eu estava falando para a Pamela, porque assim, como é uma aula da fábrica dos influenciadores, ela é a coordenadora, eu reclamei dela do Espírito Santo. Disse, Pamela, você conversa com o Espírito Santo, porque ele começa a dar o conteúdo domingo, 5 horas da tarde, e me dá até sexta-feira, 7 horas da noite. Quando dá 8 horas, eu tenho que estar tudo compilado. Você fale para ele se organizar. Estou brincando, gente, eu estou muito feliz, porque é um bloco de revelação, assim, que eu acho muito legal isso. Porque é engraçado, a revelação, ela tem um tempo para descer. Eu entendo que se o Espírito Santo me desse antes, ela ia esfriar. A melhor coisa do mundo é comer o pão quando ele sai da padaria. A melhor coisa do mundo. E Isaías fala, por que vocês gastam dinheiro com aquilo que não é pão? Cara, que texto profético. Que texto profético. Por que vocês investem naquilo que não é alimento? Eis que visitarei Israel com pão. Ah, cara. Às vezes a gente gasta tempo com aquilo que não é alimento. Eu estou muito feliz pelo alimento do Espírito. No primeiro dia que eu gastei tempo, eu coloquei a carta de Coríntios e gastei muito tempo ouvindo ela. A Sam estava no quarto e eu estava no meu quarto. E daí eu vou te falar o que é uma experiência orgânica com a palavra do Senhor. Gente, eu já li Coríntios, eu já vi o pastor falando, meu mentor falando sobre Coríntios várias vezes. E até então eu não tinha entendimento dela. Mas é porque eu cheguei à conclusão que a revelação, ela nunca acontece porque você tem um bom intelecto. Entenda uma coisa, se houve uma revelação, é porque houve o Espírito fazendo assim, ó, isso aqui significa isso aqui. Entenda, eu acho legal quando eu estou falando alguma coisa e vocês falam assim, uau, assim, que revelação. Eu entendo o que vocês querem dizer, mas na realidade eu não posso tomar esse mérito em nenhum momento para mim, porque toda revelação ela só acontece dentro de um critério. Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque o Pai te revelou. Amém. Toda revelação que implementa Cristo nas pessoas, só uma pessoa pode dar, o Pai. Então quando alguém fala alguma coisa interessante, se eu estou falando alguma coisa interessante, eu deixo bem claro, foi o Pai que revelou. Tem nem como eu tomar essa glória. Nem como eu tomar essa glória. E daí eu comecei a entender que toda a revelação ela vem do Pai. Eu comecei a colocar 1 Coríntios. E eu estava lá, eu ouvindo, e de repente eu comecei a ter uma visão. Gente, eu ouvindo Coríntios ali, eu comecei não mais a escutar a voz do Cid Moreira, mas eu estava escutando uma voz. Que voz é essa, Espírito? Essa é a voz de Paulo falando com você. É a minha voz, através de Paulo. E Paulo falando com você. Cara, e de repente começou a sair luzes daquela TV. E começou a encher aquele quarto com a atmosfera. E eu me ajoelhava, e eu chorava. E quando eu olhei do lado, a Sam estava do meu lado, numa cadeira, sentada, recebendo a palavra. Aí eu, nossa, que legal, e a gente recebendo, a gente chorava, a gente ria, e eu comecei a ter uma explicação de toda a carta de Coríntios, pelo Espírito Santo. Naquele dia, ele foi o meu rodapé. William, isso aqui significa isso, 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 isso. Isso aqui eu estou querendo dizer isso, isso e isso. E eu tenho uma coisa para dizer para você hoje. A igreja brasileira e a igreja com a qual você está lidando, ela tem uma forte marca da igreja de Coríntios. Por isso que você está entendendo isso, porque é uma mensagem para esse tempo. Uau! E aquela luz vinha, rodava dentro do meu quarto lá, dentro do escritório, e batia na parede, ribombava em mim, tava, uau! Até que eu saí daquela visão. E a Sandra tinha passado o dia limpando as coisas e tal, e grávidas ficam muito cansadas. Aí à tarde ela estava dormindo. Eu fui acordar ela. Quando eu saí do quarto, eu estava tão em êxtase, porque eu tinha entendido a palavra, não por um rodapé, mas eu tinha entendido a palavra por uma experiência orgânica, viva do Espírito.
Só eu e a palavra, aquilo que o Espírito Santo tinha me dito. Daí quando eu acordei ela acordou e olhou, engraçado, eu tive um sonho que eu não estava aqui no quarto não, eu estava contigo no outro lugar. Eu sei onde você estava, meu amor. Você estava comendo da árvore da vida comigo. Porque no físico nós estávamos em quartos separados, mas em espírito nós estávamos juntos. Uau! Uau! Então hoje eu vou ter um sermão com vocês. Eu vou ter, seguindo essa aula aqui, dentro de um princípio de um sermão mais expositivo, ok? Nós vamos seguir a carta de Coríntios, 1 Coríntios. E eu quero que vocês abram a carta de Coríntios, ok? Para vocês. Eu vou ler alguns textos. Amém? Bem rápido. Versículo 2, 1 Coríntios 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, e chamado para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor dele e nosso. A vocês a graça, a paz da parte do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus. 1 Coríntios 1. A gratidão de Paulo. Sempre, olha isso, aqui nós já começamos a revelação. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo. Diga, por causa da graça, que nos foi dada, em Cristo, Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo. Diga, pois nele nós fomos. Diga, pois nele nós fomos. Vocês vão dizer para eles, pois nele nós fomos. Aponte agora para eles e digam, pois nele nós fomos. Vocês dizem para ele, pois nele nós fomos. Agora todo mundo diz para todo mundo, pois nele nós fomos. Enriquecidos. Enriquecidos em tudo. Fomos enriquecidos. Fomos enriquecidos em tudo. Aleluia. E ele vai explicar o que é esse em tudo. Em toda palavra e em todo conhecimento. Primeiro ele diz, fomos enriquecidos em tudo. Tudo significa o quê? Tudo. Mas só que o tudo de Paulo ainda tem mais um pouco. Tem tudo e em toda palavra e em todo conhecimento. Aqui eu já preciso parar. Não, vou seguir um pouquinho. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Olha que igreja louca. De modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firme até o fim. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero trazer um entendimento acerca do que nós estamos vivendo como igreja. E uma revelação geral da igreja de Corinto. A primeira coisa que eu quero salientar é que a igreja de Corinto, ela alcançou um patamar da fé. E isso me assusta muito, porque nós vamos ter várias cartas paulinas. Mas essa descrição dessa igreja, nas primeiras coisas, olha o que o apóstolo Paulo fala. Ele abre a boca e diz, eu dou graças a Deus em Cristo Jesus, porque vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra de conhecimento, e não falta nenhum dom. Gente, você consegue entender isso dentro da realidade de Corinto? Nós temos os irmãos com palavra de sabedoria. Dentro da realidade de Corinto, nós temos os irmãos que trabalham com dom de cura. Nós temos os irmãos que trabalham com discernimento de línguas. Nós temos os irmãos que pregam e profetizam. Nós temos os irmãos que têm discernimento profético. Nós temos os mestres, nós temos os apóstolos, nós temos os profetas. Que igreja sensacional era essa? Tudo isso por causa de quê? Porque eles estavam unidos em Cristo Jesus. Amém. Unidos. Como assim unidos em Cristo Jesus? Eu entendo que a consequência dessa união era o enriquecimento de todas as coisas. E me leva a crer também que uma pessoa unida em Cristo, ela naturalmente será enriquecida em tudo. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, você deseja enriquecer em tudo? A chave disso é a união com Cristo. Entende isso?
a chave disso, a união. Então isso me leva a querer entender que união é essa. A segunda coisa que eu vejo na igreja de Coríntio era que tanto na pregação como na sabedoria espiritual. 1 Coríntios 1:5 diz: pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento. Eles tinham riqueza na palavra e no conhecimento espiritual. Note que não era uma igreja hebreia, não era uma igreja de judeus, era uma igreja grega, mas que dominava os dons com perícia. Gente, vocês sabem o que é Corinto? Nós temos um epicentro comercial, ali uma cidade que era um eixo, onde o mundo inteiro passava por ela. Nós temos ali um centro da cultura helenística ali, de prazer desordenado. E nós temos uma igreja no meio desse centro, no meio daquela balbúrdia, uma igreja fluindo em todos os dons. A terceira coisa que aconteceu com eles foi a mensagem do evangelho está firme e não falta nenhum dom no meio de vocês. Amém. Gente, eles conseguiram pregar a mensagem do evangelho sem nenhuma interferência. Me explica isso. A mensagem do evangelho em Corinto, ela alcançou o que Paulo não alcançou em Atenas. A igreja de Corinto, ela é uma igreja que nasceu a partir de uma frustração. Você sabia disso? Atos, capítulo 17, tem o sermão mais famoso da Bíblia, que não produziu pinóia nenhuma. O sermão mais estético da Bíblia não produziu nada. O sermão mais bem elaborado da Bíblia, que é estudado em seminários, ele não produziu nada, que é o sermão de Paulo em Atenas. Paulo, ele estuda da cultura, Paulo, ele entende a cultura, só que ele não consegue trazer nenhuma revelação e não consegue fundar uma igreja em Atenas. Sabia disso? Porque ele tentou lutar com os gregos, com as ferramentas dos gregos. Os gregos olharam para ele e disseram: saia daqui, você é um contador de histórias muito ruim. Nós somos melhores nessa perícia, nós somos melhores nessa ciência. Daí a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele desce para a cidade de Corinto, frustrado, fracassado, mas ele prega de uma forma diferente, ao ponto que essa igreja, ela consegue receber todo o dom de Deus e toda a bondade de Deus, e ela consegue ser enriquecida. Gente, eu preciso salientar, ela consegue ser enriquecida e não há falta de nenhum dom. Gente, pessoal, vocês estão entendendo o que é que eu estou falando? Amém. Amém. A igreja tinha o Randy Clark, o Reinhard Bonk. A igreja tinha, se queria evangelista, ela ia ter o R.R. Soares. Se queria alguém fluindo num som de prosperidade, ela ia ter todos. Ela ia ter o Mike Murdock, ter todos. Se queria alguém pregando os fundamentos da fé, ela ia ter todos. Todos os dons. E eles tinham palavra de sabedoria. Você entende o que é isso? Palavra de sabedoria. Sabedoria espiritual. E sabe o que é que eu preciso salientar para você? Amém, irmãos? Vocês estão comigo? Amém? Amém? Uma das coisas que eu preciso trazer um entendimento para você é que o apóstolo Paulo fala assim, ó: vocês são ricos no Espírito. São ricos. Vocês são cheios de palavra de sabedoria. Vocês são cheios de palavra de conhecimento de Deus, espiritual. Mas sabe o que mais me chama a atenção? É que aquela igreja era uma igreja conhecida. E se você for ler a carta de Coríntios, o apóstolo Paulo vai fazer uma menção mais à frente. Tem uma coisa muito legal nisso. Ele diz o seguinte: vocês, é conhecido a fama no mundo inteiro de vocês, que no meio de vocês existem pecados que são cometidos, que nem entre os ímpios são cometidos. Tal ponto que tem entre vocês quem pega até a própria madrasta.
Só que isso complica ainda muito mais o meio de campo. Porque como é que eles tinham pecados sexuais tão graves? Como é que eles tinham problemas desse tipo? Mas ainda assim não faltava dom. Ainda assim não faltava palavra de conhecimento. É simples, querido. Muito simples. É porque aquela igreja entendeu tanto a mensagem da união com Cristo de Jesus, que eles entendiam tanto que eles tinham recebido Cristo pela fé, e o Espírito do Senhor estava sobre eles, que eles podiam até pecar. Mesmo pecando, eles estavam unidos com Cristo, e de fato estavam, e não paravam de fluir nos dons. E sabe o que é isso? Isso é um tiro no pé da nossa religiosidade. Isso é um tiro no pé do nosso legalismo. Porque nós falamos assim, precisamos ser santos para Deus nos usar. Mentira! Mentira! Na igreja de Corinto, gente, entenda uma coisa, isso deveria ser uma baita vergonha. Imagina Paulo como apóstolo chegando nas outras igrejas da Ásia Menor e dizendo: gente, pelo amor de Deus, pessoal, até a igreja de Corinto, que é uma esculhambação. Cara, todo mundo está errado, mas não falta nada para eles. Por quê? Porque eles vivem pela fé. Eles estão unidos com Cristo Jesus. E o grande desafio hoje é unir-se com Cristo Jesus. Amém. Amém. Ser um com Cristo. Esse é o grande desafio. Então, Paulo, ele não trata o pecado deles como se fosse uma coisa banal. Mas, cara, eles entenderam tanto a graça que Paulo tem que intervir e dizer assim: gente, peraí, gente. Tá certo que tem a graça, mas vocês também precisam cuidar isso aqui, gente. Só que você precisa entender, você sabe como é que 1 Coríntios é conhecido? A carta dos dons. A carta dos dons. Paulo, ele primeiro trata a união deles com Cristo pela fé. Depois ele trata os dons deles. Primeiro ele trata a união com Cristo. Depois ele trata com eles os problemas. Ele começa a criticar os problemas dele, que eu vou falar já quais são os problemas. Mas mais depois ele começa a ensinar, a dar um manual didático dos dons. Por quê? Porque aqueles homens não precisaram de nenhum ensinamento docente para fluir nos dons. Eles simplesmente fluíam. Amém. Só que eles eram tão doidos que Paulo... Gente, peraí, deixa eu explicar assim. O maior dom é esse aqui, ó. Por quê? Porque eles eram como crianças, gente. Paulo fala para eles... Calma, menina, calma. Seu espírito tá queimando, calma, relaxa. Peraí, eu já tô... calma. Amém? Amém. Deixa eu entender. Deus, eu tô queimando por dentro, gente. Então deu um... Amém. Eles estão como crianças, sabe? Quando recebem muita coisa. Então, e não sabe usar aquele material. E Paulo tem que ter a calma, gente. Vocês já têm tudo. Tudo é de vocês. Deixa eu só ensinar como é que vocês vão fazer. Tá entendendo? Paulo não critica a fé deles. Paulo não critica o problema deles, a imaturidade deles, assim, no sentido de que, vocês não prestam, vocês vão perder. Não, ele encoraja eles. Quando eu fui falar com vocês, eu não pude falar como espirituais, mas como carnais. E Paulo, como um bom pai, ele começa a consertar as coisas. Mas sabe de uma coisa? Todos nós focamos em todos os estudos que eu vejo, em todos os comentários bíblicos que eu vejo todo mundo descendo a lenha em Coríntios, todo mundo falando mal, que tem um cara, todo mundo só fala desse cara, coitado, esse coitado um dia vai chegar no céu e Jesus vai dizer: gente, pelo amor de Deus, o cara se converteu. No mínimo vai ter que acontecer, porque o que julgaram ele a eternidade todinha, porque todo mundo, Coríntios não prestava, tinha irmão que pegava até a própria madrasta. E todo mundo foca nos pecados sexuais. Por quê? Porque olha a carta de Corinto pela lente da árvore do conhecimento. Então o que ele vê em Corinto? O legalismo gritando: ei, tá errado. Tá vendo? Tem dom, mas pra que ter dom? Tá tudo em pecado. Consegue entender? Quando você olha para a carta de Coríntios, com a ótica, com a lente da árvore da vida, você olha assim: ei, tem aí um povo fraco, tem aí um povo imperfeito,
Mas tem aí um povo que foi enriquecido em Cristo Jesus. Tem aí um povo que... Gente, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Eu não entendo Paulo, ele fica num vai e volta. Ele diz assim, ó, vocês não prestam, mas Cristo testemunhou a favor de vocês. Vocês são esculhambados, mas Jesus enriqueceu vocês em tudo. É como se Paulo tivesse dito assim, ó, Jesus, eles são esculhambados. E Jesus dizia assim, mas eles me amam, cara. Amém. Jesus, eles estão tudo esculhambado, mas eles têm fé. Jesus, eles estão carnal, mas eles estão unidos comigo. Então, o que eu quero salientar, aquilo que nós focamos é aquilo que se expande. Então, se a gente salienta os pecados de Corinto, nós ativamos a lei em nós, e os pecados serão ativados em nós. Mas nós salientamos as riquezas espirituais de Coríntios, então nós começamos a viver aquela realidade que aquela igreja experimentou. Amém? Estão comigo? Amém. Paulo, ele não pega tão pesado com o pecado. A gente pensa que ele vai bater pesado em algumas coisas, sabe? Tipo assim, no pecado tal, pecado B. Ele não chega a falar em nenhum momento que por causa daquele tipo de pecado, eles vão perder os dons que eles têm. Ou vão perder as riquezas que eles alcançaram em Cristo Jesus. A não ser um pecado. As divisões. Ele chega e diz, soube que há divisões no meio de vós. A palavra divisão no grego, esquismatas, significa rasgar o pano em pedaços. Está entendendo? Significa pegar o pano e rasgar. Esse pedaço é meu, esse pedaço é teu, esse pedaço é dela. Então isso dá para entender bem o contexto que aquela igreja estava vivendo. Paulo, ele não pega tão pesado com os pecados assim, porque ele adverte, mas ele é enfático, ele vai e volta, toca no assunto da divisão. Por quê? Porque eu vou começar a trazer o entendimento dessa semana acerca do alimento espiritual na união com Cristo. Nós precisamos estar unidos em Cristo. Por exemplo, graças a Deus, nós não vivemos uma realidade congregacional onde nós passamos por divisões. Graças a Deus, nós vivemos uma realidade congregacional onde todo mundo está ajudando um ao outro. Todo mundo é perfeito. Não, temos os nossos erros, mas nós temos mais coisas para comemorar do que coisas para se entristecer. Amém. Só que eu entendo que eu preciso treinar vocês e ensinar vocês. Porque se vocês estão hoje aqui unidos em Cristo e com Cristo, é porque houve ensinamento. Então a próxima geração que virá precisará ser doutrinada, precisará ser ensinada. E vocês precisam entender o preço da divisão. Por que um pensamento tão simples como não vou com a cara de fulano? Esse pensamento, ele é pior do que um pecado sexual, do que um pecado... Gente, pecado é pecado, ok? A gente sabe disso. Mas as consequências espirituais da divisão, elas são terríveis. Porque quando você peca contra o seu irmão, você pecou contra o corpo de Cristo. Olha o que os pais da igreja diziam no primeiro século. Não falte uma reunião de domingo. Porque se você faltar, você está retalhando o corpo de Cristo. É como se você estivesse arrancando um pedacinho do corpo de Cristo e deixando fora da comunhão dos santos. Quando nós nos unimos, o corpo de Cristo está inteiro. Que coisa linda, não é? Olha como eles tinham esse entendimento profundo. Por que eu preciso ter cuidado com os sentimentos que me levantam contra o irmão? Por quê? Porque primeiro, eu vou falar disso mais à frente. Porque a revelação de Cristo, eu já falei atrás, eu estou falando agora e vou falar mais à frente. A revelação de Cristo nunca ela é unitária, sempre é comunitária. Tem coisas que o Tiago tem, que o Adam vai precisar, e vice-versa. Então, toda unção que você desonra no corpo, você deixa de usufruir.
Toda unção no corpo é necessária. Por que que o Brasil, ele passa por uma crise financeira tão grande? Sabe por quê? Porque o Brasil amaldiçoa as unções que têm poder para quebrar o jugo da miséria. E quando tu fere, quando tu esquismatas com esse tipo de pessoa, tu tem que entender que tu está fora do tecido a qual aquela pessoa pertence. Quando o Brasil ele rasgou, rompeu, esquismata, se dividiu com as pessoas que carregam a mensagem do romper financeiro, que é uma unção necessária no corpo, automaticamente a nação empobreceu. Consegue entender? Você entende isso? Porque as feridas que nós produzimos no nosso irmão e que são produzidas em nossas vidas, as divisões, elas produzem feridas por onde os demônios entram. Os atritos nos relacionamentos, atritar, a Bíblia diz que homem com homem é como faca. O rosto se afia. Daí o que é que acontece? Essas pessoas, quando passam a linha do atrito e começam a entrar a linha do rancor, pessoas que não conseguem liberar, elas rompem e por ali o diabo entra. A brecha está tapada na união, na comunhão dos santos. O Senhor está liberando a unidade. Não tem por onde o diabo entrar, mas quando nós rompemos, o diabo entra por ali. E nessas feridas, por que pensamentos como esse, eu mesmo sou um líder que eu vou repreender de uma forma muito voraz. Porque você só precisa de uma pessoa vivendo isso, para que você prejudique todo mundo. Basta um pensamento como esse. Porque fulano, porque assim, ó, quer ver o diabo falando? Isso aqui, quando você escutar isso, entenda, é o diabo falando. Entenda. Adam é porque o pessoal está dizendo. Mentira. O diabo já entrou. Porque ali é mentira. Entenda uma coisa, na maioria das vezes que a pessoa fala, o pessoal está dizendo, é essa pessoa que quer falar. Tá bom? Ela quer falar. Por isso que quando alguém vem para mim, algum líder meu chega, o pessoal está dizendo, o pessoal quem? E como líder, aqui é uma classe de líderes, nunca aceite esse tipo de coisa. Não o pessoal quem? Porque quem fala tem um nome. Porque a partir do momento que eu digo assim, Adam, o pessoal está falando, eu coloco todo mundo aqui. Dentro da mesma condição. E às vezes não é o pessoal, às vezes é eu e mais um outro safado. Está falando. Porque nos nossos relacionamentos, uma coisa que eu acho massa em Paulo, na carta de Corinto, ele começa a dizer assim, ó, porque eu soube que no meio de vós existem divisões, porque eu fui informado pelos que estão na casa de Chloe. Ou seja, tá entendendo? Ele dá o nome ao boi. Ó, não é coisa que eu estou inventando, não. Estava na luz, irmão. Estava na luz. Amém. Tá entendendo? Daí a gente precisa entender o poder da união em Cristo Jesus. E daí tem algo muito profundo nesse entendimento. Que qual é esse entendimento? E nós estamos falando de uma classe madura no Espírito. E aqui vai um conselho para você. Quanto mais maduro é o homem espiritual, menos ferida ele tem, menos julgamento ele tem, menos condenação ele tem que ter. Quando um homem espiritual cresce, ele tem que ter o coração dele mais sarado. Quanto mais você cresce em Deus, mais sarado precisa ser o seu coração. Mais tratado, mais morto em Cristo Jesus ele precisa ser. Quanto mais maduro você fica, menos você julga, menos você condena, menos você aponta, mais você suporta, mais você ampara. Por quê? Porque divisão é coisa de imaturos. Julgamento é coisa de imaturo. Veja um homem de 40 anos, um jovem de 25 e um senhor de 80 anos. Quando tu vê o jovem de 25, ele é revolucionário, ele não aceita o mundo que ele tem, ele quer transformar tudo. Um homem de 40, ele entende, ele já passou pelaquela fase da vida, que não adianta você fazer força, tá entendendo? Então o que é que ele faz? Ele reprime o jovem de 25 anos. O homem de 80,
Ele olha para o jovem de 25 anos e conversa com ele tranquilo. É amigo dele. Conversa com o de 40 e é amigo dele. Do mesmo jeito. Por quê? Porque o homem de 80 entende que tudo isso são fases da vida. Maturidade. Maturidade. Quando um homem de unção, a gente precisa entender, quanto mais autoridade é dada pra gente, mais nós precisamos cuidar do nosso coração. A Bíblia fala em 2 Reis, capítulo 2, versículo 22, que Eliseu vinha descendo por Betel. No caminho, alguns meninos começaram a brincar com ele. Sobe, careca! Sobe, careca! Sobe, fazendo alusão à história de Elias. Tá entendendo? Porque a história é bem bonitinha, mas Eliseu ficou conhecido como o assassino de Elias, tá certo? Porque os profetas acreditaram porque conheciam Eliseu, mas em Israel ficou, sabe, a história assim. Quer dizer que tu sai com o outro, aí o outro desaparece e de repente tu aparece com o manto dele. É? Então ele foi acusado assim de assassinato. Então havia essa piadinha, sabe? Sobe, Elias. Sobe, Eliseu. Elias já não subiu? Por que tu não sobe também? E deixa o teu manto para os outros. Por isso uma unção nunca pode se ferir. A Bíblia diz que eram uns meninos. E entende-se que eram alguns rapazes entre 17 e 18 anos. Quando uma unção madura se fere, ela destrói uma geração. A Bíblia diz que Eliseu amaldiçoou aqueles meninos. Saíram 2 ursas da floresta. Só naquele dia, elas mataram 42 jovens. 42 jovens. Quando a unção é ferida, quando ela esquismata, uma geração perde a conexão com o legado. O Benihim ficou ferido, porque o pessoal falava mal dele. Só que ele é um homem grande. Você tem que entender uma coisa. Quando você cresce no Espírito e você cresce em graça, entenda, os religiosos sempre vão te perseguir. E o Benihim não entendeu isso. Se zangou. Um dia levantou a voz em rede mundial e disse: amaldiçoado seja quem amaldiçoar essa unção. Quantas pessoas foram penalizadas por causa disso? Um homem que teve poder para ativar o avivamento do amor do Pai. É terrível. Gente, se formos acusados de alguma coisa, que sejamos acusados de sermos graciosos. Que sejamos acusados de sermos amorosos, de suportarmos uns aos outros. Essa semana, eu preciso... Não vou falar disso não. Eu só te digo que quanto mais um homem prega a graça, mais ele é tentado a cair da graça. Mais ele é tentado. Pessoas essa semana me acusaram, tipo... Eu nem queria falar isso porque tá gravando algumas coisas, mas eu vou ser bem simples aqui no que eu vou falar. Mas fulano de tal faz isso, fulano lá faz isso, Beltrano lá faz isso. Aí eu perguntei, mas de mim falou o quê? E daí o pai falou comigo: filho, se te acusarem de alguma coisa, que te acusem por ser gracioso. Que te acusem de ser amoroso. Nós ensinamos os princípios do amor e a lei. Mas eu não vou retroceder. Eu não vou entrar no legalismo. Eu prego a Cristo. Eu entendo que o seu relacionamento com Cristo vai trazer santidade. Eu preguei a lei demais. E sabe o que a lei faz? Ela matava as pessoas. Hoje eu prego santidade. Os sujos se sujou mais, mas os limpos se limparam cada vez mais. Eu estou feliz. O sujo se sujou mais. A pregação da graça faz isso. Entenda uma coisa, querido. Entenda uma coisa. A revelação de Cristo, ela faz uma coisa. Judas deu o seu pior do lado de Jesus. Pedro deu o seu melhor. A unção de Cristo, ela ativa 2 coisas. Ou o pior que tem em ti, ou o melhor que tem em ti. É isso.
Então, se eu for acusado, se formos acusados, que sejamos acusados de sermos graciosos, ok? Quinto aspecto da igreja de Corinto. Eles foram enriquecidos em tudo, mesmo sendo gregos e cheios de pecado. Como? Eles tiveram fé e pronto. E eu vou explicar qual é a chave aqui agora, ok? Para a gente dar nosso intervalo. Eles não receberam o evangelho pelo espírito do mundo. Eles receberam o evangelho pelo espírito da verdade. E esse é o tema dessa próxima aula agora. O espírito do mundo versus o espírito da verdade. Agora nós vamos falar sobre o espírito do mundo versus o espírito de Deus. Ok? João 14, 16. João 14,16 diz o seguinte: E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Para estar conosco para? Sempre. Para estar conosco para? Sempre. É só quando a gente acertar? Não. É só quando a gente estiver bem? Não. Está conosco para? Sempre. Diga primeiro o entendimento sobre o Espírito Santo. Está comigo. Está comigo. Para sempre. Para sempre. Amém. O Espírito, diga comigo, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo. Diga, o Espírito da verdade. Que o mundo não pode recebê-lo. Porque não vem e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Amém. Como eu sei que o mundo não vê o Espírito Santo e nem o conhece? E como eu sei que eu vejo o Espírito Santo e eu conheço? Por que eu sei que eu conheço? Porque hoje, nessa tarde, porque no começo dessa aula, eu estava falando com ele e ele estava falando comigo. Como uma pessoa que não me conhece fala comigo, e como uma pessoa que eu não conheço falo com ela. Consegue entender? Por que nós cremos pelo Espírito Santo, no Espírito Santo? Não é por nenhuma explicação intelectual, mas por uma explicação experimental e empírica. Nós vivemos e sentimos, nos movemos e existimos. Por isso o Espírito Santo é real. Por que eu digo que o Espírito Santo é real? Porque a prisão que me prendia, eu jamais conseguiria sair de lá. Os algozes que me prendiam, jamais me deixariam ser livre. Mas um dia a sua voz ecoou, quebrou os meus grilhões, me levou para a luz. Consegue entender? Esse é o Espírito da verdade. O mundo pode falar inúmeras outras coisas, mas o Espírito da verdade diz: você é amado, você é filho. O Espírito da verdade. O primeiro nome que o Espírito recebe é o Espírito da verdade. Porque Jesus disse: eu sou a verdade. E o Espírito da verdade é o mesmo Espírito que estava em Jesus. E o Espírito Santo, o que é que ele é? Ele é a mente de Cristo, ativa em você. Ativa em você. Você nunca parou para pensar que qualificação você terá para julgar no juízo do trono branco? Que qualificação você terá para julgar anjos? Porque a Bíblia diz que até anjos nós julgaremos. Até anjos caídos nós julgaremos. Que autoridade e que capacidade é essa que faz com que eu tenha autoridade para julgar seres que existem antes da existência desse planeta? Por que eu tenho tamanha autoridade? Para que se Napoleão Bonaparte for colocado na minha frente, se Hitler for colocado na minha frente, eu tenho autoridade para julgá-lo. Por quê? Porque a mente de Cristo está em mim e ela se chama Espírito Santo. Logo eu penso como ele. Então o alvo é desenvolver esse Espírito da verdade, até que a gente alcance a estatura de varão perfeito. Mas não é varão perfeito, porque perfeito só há um, e é Cristo. Então o alvo de tudo isso é desenvolver o Cristo em você. A mentalidade de um homem maduro espiritual. E como um homem maduro espiritual cresce? Cresce no Espírito da verdade, não cresce no Espírito do mundo. E aqui eu quero falar com vocês sobre as características do Espírito do mundo e do Espírito da verdade.
Paulo entendeu bem essa situação, porque quando ele foi pregar em Atenas, ele pregou usando os artifícios do espírito do mundo, por isso fracassou. Mas quando ele desce até Corinto, ele não desce segundo o espírito de sabedoria humana, mas desce com o espírito da verdade. E o fruto da verdade é a vida. Diga, o fruto da verdade é a vida. A nossa mensagem não tem que ser bonita. A nossa mensagem não tem que ser bonita. A nossa mensagem não tem que ser intelectual. A nossa mensagem não tem que ser eloquente. Diga, a nossa mensagem, ela é verdadeira. Por isso ela produz vida. Consegue entender o que eu estou dizendo? Só a verdade produz vida. Paulo entende tanto isso, 1 Coríntios 2, versículo 3. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. A minha mensagem e a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração de poder e do Espírito. Do Espírito. Quais as características do espírito do mundo? Primeiro, o espírito do mundo se alimenta da árvore do conhecimento. O espírito do mundo é um espírito que trabalha dentro da igreja. E ele também é conhecido como o joio. Nós achamos que o joio é alguém que é fraco na fé e tem pecado. É alguém imaturo. É uma pessoa com problema de relacionamento, temperamento. E nós achamos que essa pessoa é o joio. Mas a própria palavra do Senhor diz: deixa o joio e o trigo crescerem, porque quando for na colheita eu separo. O joio dentro da igreja do Senhor é o espírito de legalismo e intelectualidade. Por quê? Como se vai saber na colheita que o joio é joio e que o trigo é trigo? Porque o trigo, quando ele vai crescendo, ele produz os frutos, e o seu caule é igual ao do joio. E se você olhar, você não vai saber distinguir quem é um e quem é o outro. Tanto se você for arrancar, você arranca um e arranca o outro, porque você não sabe quem é joio e você não sabe quem é trigo. Só que quando o trigo, ele cresce, ele cria frutos, e o caule dele é fino, e por ser fino, o fruto é mais pesado, e quanto mais o trigo cresce, mais ele se prostra, mais ele entende, mais ele é humilde. O joio, ele não tem frutos, e quanto mais ele cresce, mais ereto ele fica, mais ereto. Como a pessoa da colheita sabe qual é a diferença do trigo para o joio no final da colheita? É só passar os olhos. O trigo vai estar prostrado, o joio vai estar ereto, orgulhoso, soberbo, legalista. Consegue entender o que eu estou te dizendo? Então o espírito do mundo é um espírito que se infiltra dentro da igreja, travestido de legalismo e intelectualidade. Porque julgamos as pessoas pelaquilo que elas não entendem em Deus. E isso não é sabedoria espiritual. Sabedoria espiritual e apostolicidade não é você falar de coisas complicadas. Ser apostólico não é falar de assuntos, não é chegar e fazer como um cambista e expor as suas revelações em cima de uma mesa para saber se alguém quer comprar. O ministério apostólico, ele consiste em trazer simplicidade na exposição da revelação, para que todos possam alcançar isso. O ministério apostólico consiste em trazer significância àquilo que aparentemente não tem significado na Bíblia. Então quando você começa a ouvir uma unção apostólica, essa unção apostólica, ela destrava poços em você, ela destrava uma escola interior que tem dentro de você, porque a verdadeira unção apostólica, ela não vem para trazer confusão, mas vem para trazer estabelecimento. Por isso que a Bíblia diz: fundamentados e edificados nos fundamentos dos apóstolos e dos profetas.
Como você sabe se você está escutando uma palavra apostólica? Porque essa palavra te fundamenta. E não te fundamenta intelectualmente. Não faz com que você olhe e diga assim: ai, eu sou melhor do que fulano de tal. Ela faz com que você olhe e diga: eu preciso mais de ti, Espírito Santo. Eu preciso aprender mais contigo, Espírito. Eu preciso deixar meu homem interior crescer. Eu preciso ser mais amoroso. Eu preciso estar mais próximo das pessoas. Mas também ela não é travestida de uma falsa piedade. Ela não é intelectual. É uma mensagem louca. Porque aprove a Deus nos salvar pela loucura da pregação. Segunda marca do Espírito do mundo. Preste atenção nesse texto. Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Porque agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Eu vou te falar outra forma que esse texto é escrito. No original ele quer dizer assim, ó. Deus não permitiu ser visto pela metodologia da sabedoria humana. Sabe o que Deus faz? De um legalista intelectual, Deus se esconde. Porque a sabedoria do homem é loucura para Deus. Porque se o homem encontrasse métodos para poder ver Deus, ele começaria a criticar os outros e a escravizar os outros. Porque eles alcançaram esses métodos e os outros não alcançaram. Então, para que não houvesse nenhuma jactância, para que não houvesse nenhum tipo de orgulho, Deus fez uma coisa: eu vou liberar a todos pelo Espírito da graça. Eu vou liberar o meu espírito, eu vou liberar o meu conhecimento através da loucura da pregação. O que eu estou falando para você? Eu estou falando a loucura da pregação. A loucura da pregação. E o apóstolo Paulo dizia: este é o mistério que foi nos revelado. Qual é o mistério? Qual é o grande segredo? Qual é o grande ápice do ministério de Deus? O ministério oculto de todas as eras, mas que foi nos revelado nos últimos dias. É que Deus queria ter uma grande família. E Ele queria plantar o seu espírito dentro de todos nós. Olha a resposta de Deus. Segunda marca: os judeus pedem os sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Os judeus pedem um sinal miraculoso. Querem o quê? Querem uma metodologia. Porque nós somos o povo do Deus que abriu o mar vermelho. Nós somos o povo que derrubou as muralhas. Nós somos o povo que fez isso. Nós somos o povo que fez aquilo. Precisamos de um sinal para crer. E a loucura da pregação, ela fala que não precisa de nada, só precisa de um negócio. Só dois negócios, um F e um E, fé. Amém. Eu acho que vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo. Porque eu estou falando da loucura do Evangelho. Porque a lógica do mundo, ela pede um sinal. Eu quero para me crer. A gente precisa fazer isso, a gente não precisa fazer nada. Porque aprove a Deus nos salvar pelo sacrifício do seu Filho Jesus. Como é que eu faço para entrar nesse negócio aí? Não tem nada a ver de você entrar, tem a ver dele entrar. Tá entendendo? Então como é que eu faço para ele entrar em mim? Simples. Creia na palavra. Creia na palavra. Creia na palavra. Creia na palavra. Sabe por que você vai receber? Porque você creu na palavra. Você sabe por que os coríntios foram alimentados e enriquecidos no Espírito? Porque você crê. Porque eles creiam na palavra do jeito que você crê, já, irmão. Por isso que isso é uma grande marca. Sabe por que pessoas que crescem na fé são pessoas que dão respostas de fé? Pode parecer besteira, pode parecer baboseira, pode parecer insignificante, pode parecer ridículo, mas quando você recebe uma palavra e você se postura: eu quero, eu recebo, eu creio, você está fazendo com que um rudimento no céu aconteça. E é um rudimento de enriquecimento espiritual. Porque os judeus, eles querem um sinal poderoso. Eu vou crer se o cego vê. Eu vou crer se o aleijado andar. Eu vou crer. Irmãos, entenda, o maior milagre que pode acontecer na vida de um homem não é ele voltar a ver, não é ele voltar a andar. É uma estrutura tão decadente, é uma estrutura tão perdida, é uma dracma tão perdida, é uma dracma que estava tão distante de ser encontrada. Ele encontrar e ainda conseguir colocar o
Espírito dele dentro. Isso é o milagre. Esse é o segredo que se tinha guardado durante todas as gerações. Mas nos últimos dias foi nos revelado. Irmão, contemple o que eu tenho para dizer. Entenda o que eu estou dizendo para você. A Bíblia diz que anteriormente ele falou pelos profetas, anteriormente ele falou pelos santos homens, mas nos últimos dias ele tem nos falado pelo Espírito do seu Filho. Pelo Espírito do seu Filho. Entenda uma coisa, que últimos dias são esses? Os últimos dias você precisa entender. Os últimos dias não só são dias escatológicos. Os últimos dias, eles começaram lá na cruz do Calvário. Quando Jesus Cristo sobe aos céus e dá dons aos homens, ele liberou o Espírito, a maior cadeia que existia, que prendia o homem. Só reis poderiam ter o Espírito, só sacerdotes poderiam ter o Espírito, mas ele subiu aos céus e deu dons aos homens. Ele deu o Espírito de Deus. Ele deu o Espírito de Deus. Se você entende o que eu estou dizendo, se manifeste. Não espere o que eu estou dizendo. É pela fé. É pela fé. É pela fé. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para que foram chamados tanto judeus como como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. A sabedoria dos judeus está nos rabinos. A sabedoria dos gregos está nos filósofos. A sabedoria da igreja está em Cristo. A sabedoria de Deus para todos os povos. Em Cristo. E como precisamos de Cristo. Cristo revelado. Quem pode te revelar Cristo? O Pai. Quem pode te ensinar sobre o Pai? O Espírito. O Espírito. Ah, Jesus, aleluia. Aleluia, aleluia. Deixa eu tentar te explicar. Na parábola do rico e do Lázaro, Lucas 16, 19, havia um rico vestido de púrpura e linho fino. Esses trajes são trajes da religiosidade, trajes que os sacerdotes usavam. E viu o rico, e tinha comida na mesa dele. E o pobre queria comer, Lázaro, mas não comia. Desejava comer da migalha que caía da mesa. Não comeu. E os cachorros, a Bíblia diz que vinham e lambiam as feridas do Lázaro. Morrendo o Lázaro e morrendo também o rico. O rico foi para o Hades, para o inferno. E o Lázaro foi para o seio de Abraão e era consolado por Abraão. Aqui nós temos o poder das realidades espirituais. A religiosidade, ela ostenta e ela é aparente. Mas ela não tem poder para salvar. Aquele Lázaro é uma alegoria, é uma revelação de Jesus. A palavra Lázaro significa desprovido. A Bíblia diz que quando Jesus vem, olha que texto sobre ele. Não tinha formosura alguma. Era um homem da qual as pessoas viravam o rosto. E a Bíblia diz que os cachorros vinham lamber das suas feridas. Os judeus chamavam os outros povos de cachorros, porque eles eram os filhos de Deus. Eles eram os dignos de sentar na mesa do rei. Só que os judeus não quiseram se relacionar com a revelação do Filho de Deus, porque eles estavam muito ricos na sua revelação, muito plenos na sua revelação. Entenda uma coisa, toda a espiritualidade judaica está concentrada em fazer com que o homem se torne como Deus. Isso aqui que eu estou falando para vocês não é novidade para um judeu, não. O pastor Vitor fala uma coisa que meio que escandaliza, às vezes, nas escolas. Mas hoje eu sou um defensor disso. Diga, Cristo Jesus. Ele morreu na cruz. Para me fazer um Jesusinho.
Um Jeovazinho. Consegue entender? E os judeus entendiam muito bem isso. Ah, e agora é uma seita, eles querem ser Deus. Não, mas isso aí é a palavra disso. Jesus, ele é o primogênito de muitos outros que viriam a ser iguais a ele. Foi eu que disse, não, foi ele que disse. Que eu ia ser igual a ele. Se ele disse que eu ia ser igual a ele, então eu vou ser igual a ele. Acabou. Você quer acreditar? Cada um escolhe a dieta que quer. Eu escolho a dieta de que eu quero ser igual a Jesus. Amém. Consegue entender? Amém? Os judeus entendiam isso. E os judeus tentavam através... É porque eu não tenho o ideograma aqui para poder mostrar para vocês. Toda a Torá e todo o manual de escritura do judeu é feito baseado nas sefirotes, que são as letras judaicas. E as sefirotes, elas têm um objetivo. O homem está nas sefirotes mais baixas. E ele tem que chegar até as sefirotes mais altas. Tem que chegar. Quando ele chega nas sefirotes mais altas, é que ele alcançou a elevação. Consegue entender? Então os judeus, para que eles iam querer uma revelação tão simples? Eles já tinham as próprias sefirotes deles. Isso aí é um pobre, é um desfavorecido. Só que os cachorros vieram lamber das feridas. Os cachorros vieram lamber das feridas. Jesus agora está à direita do Pai. Abraão é Deus. E Lázaro é Jesus. Os judeus pedem um sinal. E os gregos buscam a sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Entende? Então nós não entramos por essa porta. Nós entramos pela porta da fé. Da fé. Eu posso ler quantos livros eu quiser. Eu posso estudar quantas coisas eu quiser. Eu posso entender todos os textos de Tertuliano. Eu posso ler todos os escritos de Orígenes. Eu posso ler todos os livros de Clemente. Mas eu preciso entender uma coisa. Só a fé me faz ter uma revelação de Cristo. Só o Espírito da verdade. Só o Espírito da verdade. Amém? Amém? Vocês são crentes? Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Terceira consequência, ou terceira característica do espírito do mundo. Ele julga segundo os padrões humanos. O espírito do mundo, ele faz que nem o rico e o Lázaro. No mundo físico, o Lázaro era um mendigo. No mundo espiritual, um rei. No mundo físico, o Lázaro era o rico. No mundo espiritual, um atormentado. Quem você é no mundo espiritual? Isso é o que eu te pergunto. Quem você é? Porque o espírito do mundo, uma das características dele é julgar pela aparência. Irmãos, pensem no que vocês eram. Olha o que é que Paulo fala sobre a igreja de Corinto. Pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobres nascimento. Eu não sei se Paulo está ajudando aqui ou está esculhambando com eles. Tipo assim, ei, vocês estão bem. Cristo enriqueceu vocês em tudo. Parem para pensar. Poucos de vocês, assim, ó, vocês eram, em outras palavras, vocês eram burro, pobre e não tinha influência nenhuma. Mas Deus chamou vocês para influenciar uma das cidades mais importantes do mundo. É isso aí, Thiago. É isso aí. Deus chamou você. Tem tanta gente boa, né? É, mas Deus chamou você. Deus chamou você. Quarta consequência do espírito do mundo. O espírito do mundo, ele julga as coisas espirituais dessa maneira. O espírito do mundo, ele julga as coisas espirituais. Sabe como é que ele chama as coisas espirituais? Primeiro, loucas. Segundas, fracas. Terceira, insignificantes. Quarta, os desprezados. Ele despreza as coisas espirituais. Olha o que aconteceu. Mas Deus escolheu, diga, Deus escolheu. Deus escolheu
as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Logo, se Deus escolheu as coisas fracas, insignificantes, desprezadas e loucas, é porque o mundo não escolheu. E se o mundo olha para nós e vê dessa forma: são os loucos, são os insignificantes, são os fracos. O que o mundo acha da nossa palavra fraca? O que o mundo acha do nosso entendimento? Loucura. O que a filosofia acha da forma que nós pensamos? Insignificante. O que a política do mundo faz conosco? Nos despreza. O que o religioso também olha para nós e diz: é loucura, é histeria. Eu vi um homem com o coração esfriado ontem falando: antes eu chorava, antes eu queimava, agora eu amadureci. Amadurecimento não é esfriamento, amadurecimento é profundidade em relacionamento com Deus. A Bíblia diz que o homem espiritual, ele julga todas as coisas, mas não é condenado por nenhuma delas. O homem espiritual, ele prova de tudo, ele está tocando tudo, mas ele continua crescendo em Deus, ele continua subindo em Deus. Ninguém pode condenar ele. Ele está subindo, ele está subindo, ele está subindo, ele está subindo. O mundo vai desprezar isso, mas Deus nos escolheu para que ninguém se vanglorie diante dele. Ninguém se vanglorie. Até Deus pode chamar um intelectual, com certeza, mas só que antes disso ele o quebrará. Quantos viram um testemunho recentemente de um cientista falando que ele queria namorar, chavecar uma menina, tá entendendo? Só que a menina começou a orar por ele e ele começou a querer debater com ela porque ele era ateu e tal. A menina foi e disse assim: eu não vou debater contigo. Tu quer mesmo conversar comigo? Então vamos ali. Convidou ele para ir para o culto, jejuou por ele, orou por ele, chamou a mãe dele, levou ele para o culto. Quando chegou lá no culto, não teve uma palavra persuasiva, não teve uma palavra eloquente, só que no meio do culto tinha o Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade levou aquele homem a sair gritando e se ajoelhar na frente do altar e dizer: eu quero Jesus. Ele saiu do culto: agora eu sou crente, né? Agora eu sou. Como é que eu faço? O Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade. O espírito da eloquência, o espírito do mundo, ele não pode trazer vida, mas o Espírito da Verdade, ele trará a vida. Características do Espírito da Verdade. Primeiro, nós os recebemos pela bondade do Senhor. E a única condição para recebê-lo é a fé. Amém. Olha o que é que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 30. Porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou a sabedoria de Deus para nós. Isto é, justiça, santidade e redenção. Para que, como está escrito, quem se gloriar, se glorie-se no Senhor. A sabedoria desse mundo é loucura. Deus não se fez conhecido através da sabedoria humana. Ao contrário, salvou aqueles que creem pela loucura da palavra. Deus, ele não precisou da força humana para salvar, mas generosamente, pela sua graça, ele salvou aqueles que simplesmente creram. Creram. Só creram. O que Corinto fez? Creu. O que os heróis da fé fizeram? Creram. E isso lhes foi imputado como justiça. 1 Coríntios 1, versículo 4. Eu quero que todos vocês leiam comigo. 1 Coríntios 1, 4. Leia comigo. E leia para você. Amém? 1, 2, 3. Sempre dou graças a meu Deus
por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele, em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento. Sempre dou graças a Deus. Sempre dou graças a Deus. Porque pela graça que foi dada por Ele, em Cristo Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. O verbo aqui é dado. Senhor, o que é que eu tenho que fazer para receber o enriquecimento de todas as coisas, sendo enriquecidos por Ele em todas as coisas? Você precisa fazer só uma coisa: nada, porque já foi dado. A lógica é: receba, receba, receba. Existe uma unção de enriquecimento espiritual hoje aqui nessa noite. E o que você precisa fazer não é pela força do homem, mas é pela fé. Ative a fé agora. Ative a fé agora. Enriquece no Espírito, Pai. Enriquece no Espírito, Pai. Pai, o mundo desprezou alguns aqui. Pai, o mundo mentiu para alguns aqui. Existem alguns aqui que a palavra do mundo disse que você não podia, que você era incapaz, que você era fraco, que você era impotente. Mas hoje o Espírito do Senhor te diz: eu te enriqueço com todas as coisas espirituais, porque Ele escolheu as coisas insignificantes. Existem pessoas aqui que se sentiam insignificantes, mas Ele escolheu essas coisas para confundir as que são. Se nós nos gloriamos em Cristo, porque Ele é a sabedoria de Deus para todos os povos. Espírito de adoção, vem sobre essa sala. Vem. Sendo enriquecidos, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. O Espírito me deu, Cristo Jesus me deu. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada, irmãos. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento. Deus abençoe vocês. Até semana que vem. Que vocês sejam enriquecidos em Cristo Jesus, em todo conhecimento, em toda palavra e em toda sabedoria. A poderosa fraqueza, Senhor, a poderosa fraqueza está sendo ativada aqui. A poderosa fraqueza, a poderosa fraqueza que escolheu os incapacitados, escolheu os fracos, dou graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual nos foi dado todo enriquecimento pela sua graça, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Jesus. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Obrigado, Espírito da verdade. Amém.